Bom, meu povo, então vamos lá, né? Vamos fazer aqui o cálculo efetivo do método dos mínimos quadrados, para que a gente entenda o que ele faz, né? Para resolver os problemas de aproximação, que é diferente da interpolação. Beleza? Então primeiro a gente começa, né, ajustando uma função com um único parâmetro. Ah, meu Deus do céu, deu uma loucura aqui, pera aí, calma, deixa eu ver aqui se ele vai melhorar. Opa, voltou, ressuscitou, pronto, olha aí. Então a gente vai fazer, né, isso aqui com um parâmetro apenas, para tentar determinar, né, a função que minimiza aquele erro. E depois a gente vai fazer com dois parâmetros e vai para o caso geral já logo direto. Beleza? Então vamos lá. Qual é o problema, né? Essa f aqui, cara, a gente tem infinitas escolhas para essa função, né? Então, é coisa demais. A gente não sabe lidar com tanta liberdade assim. Então a gente tem que ter restrições para conseguir de fato fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? Ao invés de pegar uma f qualquer, a gente vai escolher uma família de funções, certo? Então vou botar aqui escolher uma família, né, de funções. Sei lá, uma família f, assim, faz quando que é aquele f bonito lá. Tá bom? E aí o que acontece? A gente vai considerar a f como uma combinação linear de funções dentro dessa família, né? Então, aquela função lá que minimiza, né, para os mínimos quadrados, a f que a gente vai escolher lá está restrita a combinações lineares dessa forma aqui, ó. Então vai ser um A0 mais um A1 que multiplica uma função G1 mais um A2 que multiplica uma função G2, por aí vai, né? Aqui eu botei AK e esse K, né, é a quantidade, a gente que escolhe a quantidade de funções que a gente vai botar lá, certo? E aí qual é a diferença? Que agora a gente não precisa esquentar com estes termos aqui, porque eles já estão pré-definidos, né? As funções já estão definidas, certo? Já estão definidas de antemão. Para quê? Para que agora a gente não tenha que determinar as funções em si, mas a gente tenha só que determinar os coeficientes A, certo? E aí o que acontece? Quando você tem essa soma aqui, esta f é uma função que é linear nos parâmetros AK, né? Não há, o g pode ser uma exponencial, o g pode ser, né, cossenos e senos, mas a função f ela vai ser linear nos parâmetros. Para quê? Para que a gente use álgebra linear e não integrações mirabolantes para tentar resolver qual é a função que vai minimizar os dados. Beleza? Então a gente vai escolher nossa família de funções, né? Pode ser de várias formas, né? As polinomiais, e aí as polinomiais qual, né? Que a gente vai escolher. A gente vai fazer assim, ó. GI de x vai ser igual a x elevado a i. Ou se você quiser botar k, pode botar, fica à vontade. E aí fica mais simples, né? Então quando a gente está usando as funções desta forma, né, aqui viraria um polinômio, certo? A gente pode usar funções trigonométricas também, né? Que aí as nossas GI geralmente são escolhidas assim, ó. Seno, vou botar K, seno de KX, certo? Ou você pode botar as GIs como sendo cosseno de KX, né? Você poderia escolher elas como sendo funções exponenciais também, né? Aí as suas GI de x poderiam ser coisas assim. Eu não bota i ali não, né, cara? Porque fica dando a impressão que é complexo, né? Bota k aí, fica assim, elevado a kx. Certo? Aí você vai... E aí aqui também tem um negócio, né?
das funções que a gente poderia botar com sinal negativo, se a gente olhasse, pô, isso aqui parece uma exponencial negativa. Então eu vou tentar usar essas funções para aproximar aqueles dados, né? Então a escolha dessa família depende de como os dados estão distribuídos, né? Certo? Então assim, não tem uma que seja, ah meu Deus, qual é a melhor? A melhor é aquela que você olha para os dados e pensa, pô, isso aqui parece que é uma reta. Aí você não vai aproximar com seno e cosseno, porque vai dar ruim. Você vai aproximar com uma reta, um polinômio, né? Beleza? Então tá bom. Aqui agora a gente vai fazer o ajuste com um parâmetro só, certo? Ou seja, a gente vai ter só uma variável. Qual vai ser esse parâmetro? Esse A aqui, certo? Então, A é a nossa variável. Então a gente vai querer descobrir assim, se eu vou usar isso aqui com um parâmetro só, que é só esse A, qual vai ser esse A que minimiza aquela função aqui, né? Então, ó, quando você tem um único parâmetro, o Q de F vai virar só, na verdade, o Q de A, porque isso aqui já está determinado, né? Lembra lá, ó, a G já está determinado, né? Então, já escolhemos. Qual? Ainda não falei qual, mas ela já está pré-definida. Então, esse aqui a gente não tem que esquentar. Não tem nada aqui variando, certo? Porque já está definido. O que a gente não sabe? A gente não sabe o A, né? Então, o que a gente vai fazer? Essa função que minimiza, né? Vira esta soma aqui. E aí, o que, dependendo da F, na verdade ele depende só de A. Olha aí, esse aqui é o, né? Essa aqui é a mágica, cara. Você transforma um troço esquisito, eu nem te falei qual é a G. Você transforma ele numa função linear. Olha aí. Certo? Então, né, aqui a gente teria o somatório, né, sempre para, né, que dá para botar aqui, assim, que é o somatório, né, de todos os pontos, de 0 até n. E aí você vai fazer, né, a g1 de x e menos y ao quadrado. Desenvolvendo esse troço aqui ao quadrado, ó, você olha para cá. Então fica esse número aqui ao quadrado, vezes a ao quadrado, menos 2g1y mais o y ao quadrado, né? Então o que isso aqui mostra? Mostra pra gente que essa função aqui, ela é uma parábola, né, com a concave para cima, olha aí. Então, lembrando que isso aqui é porque é na variável A, certo? Então, por quê, né, cara? Esse coeficiente aqui é positivo, né? Coeficiente positivo. Olha aí que mágico. Então a função ela tem um ponto de mínimo para essa daqui, né? E agora o que a gente vai fazer? Determinar qual será o valor desse A que faz esse troço aqui ser mínimo. O que a gente faz? Deriva, né? Porque a gente sabe que se ele é um ponto de mínimo, a derivada vai ter que ser 0. Faz sentido isso? Então na hora que a gente deriva essa equação aqui, né, com relação a A, a gente obtém, né, a derivada lá de A ao quadrado, né, 2A que multiplica esse troço aqui, esse termo aqui que tinha o A e o Y ao quadrado sumiu, porque não depende de A. Então, ó, se aqui ela tem um ponto de mínimo, esse ponto, a derivada essa aqui é 0, né? Então, se a gente pega isso daqui igual a 0 e isola esse A, tá vendo que só sobrou um A aqui, ó, na hora de isolar esse A, vira esta forma aqui, que é a primeira equação normal, né? Que a gente diz assim, o produto interno dos valores de y com os valores da g dá 0. Então, essa é a primeira equação normal aí que a gente tem para resolver o nosso problema de aproximação. Olha aí, que bonitinho. Então, olha só, o nosso coeficiente A tem que ser esse aqui. Então, se a gente vai usar um parâmetro só para fazer o ajuste dos dados, a gente tem esta cara. Olha aí que beleza. Basta fazer, né,
o G1, que é a função que a gente já escolheu, vezes o y, somar tudo, fazer o G1 ao quadrado e fazer a divisão dos dois, né? Então, ó, aí tem um caso interessante, né? Que é quando a G1 que a gente escolhe é a reta x. Então, quando a gente tem essa reta x aqui, ó, o coeficiente a vira esses troços aqui. Então, somatório de xi vezes yi dividido pelo somatório de xi ao quadrado. Certo? Isso daqui é o que a gente pode chamar, no primeiro caso, né, de regressão linear. Tá, peraí que sobrou um troço aqui, peraí, apaga. Não tá apagando, gente, socorro. Então, essa é, né, uma regressão linear, eu vou botar assim, que passa pela origem, porque a gente está fazendo só com G1 de x igual a x. Não tem outra função, não tem um coeficiente ali a mais, certo? Então vamos fazer um exemplinho aqui, né, para a gente testar essa teoria. E eu acho que eu vou fazer esse exemplo num próximo vídeo, tá bom? Para não ficar grande demais. Mas a ideia é que a gente esse é o ponto principal. A gente transforma a Q de f, na verdade, na determinação dos parâmetros que multiplicam a G. Então a gente transforma um problema que é não linear num problema linear, desde que a gente escolha primeiro, né, quais são as Gs que a gente vai utilizar. Belezura? E aí o coeficiente, o primeiro, fica essa forma aqui, tá? Então nós vamos resolver esse exemplo aqui daqui a pouco. Eu não lembro onde é que eu copiei, né, cara? Mas aqui tá assim, você tem esses dados e ele fala, utilizando o método dos mínimos quadrados, determine essa reta que passa, que melhor se ajusta, né, com essa teoria. Beleza? Então tranquilo, próximo vídeo eu faço esse exemplo aí. Até mais!